Queridos irmãos, graça e paz, vamos começar com uma oração. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, por esse momento. Espírito Santo, fica conosco e nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos dando continuidade ao Ministério Plural e hoje nós vamos falar sobre o Ministério de Ensino. Nós vamos ver que o versículo-chave, ele faz parte daqueles versículos que nós já vimos, então tenham sempre esses versículos junto de vocês. O Ministério do Ensino, o apóstolo Djalma foi quem deu a aula, mas a sua esposa é que vai à frente do Ministério do Ensino. E ele vai aqui falar sobre 10 ações, mas ele vai entrar na aula dando esclarecimento, dando muita base, muito fundamento sobre essas 10 ações do Ministério do Ensino. Então, vocês estão lendo aí aperfeiçoamento, edificação, unidade, crescimento, enfim. São 10 ações que o Ministério do Ensino tem. Ele também mostra pelas Escrituras que Jesus ele manifestou os 5 ministérios. Ele fala um pouquinho de cada um deles e aí no Ministério do Ensino, o Ministério do Mestre, então ele especifica como Jesus estabeleceu esse ministério. Então, ele fala a verdade do reino, o estilo de vida de um verdadeiro cristão. Ele vai apontando cada uma das coisas que o Mestre, que Jesus demonstrou que precisam ser ensinadas. Fazem parte do Ministério do Ensino. O entendimento que eu acho muito importante das mordomias, nós temos um corpo, uma alma e um espírito que nós precisamos cuidar. Nós precisamos conhecer como fazer isso. Amém? E ele vai falar também, o Ministério do Ensino, dentro da cultura da sua igreja. Então, ele vai dar exemplos, como eles fazem, como eles usam, né, até o púlpito, para estar ensinando o pastor específico, o mestre, quando ele traz a palavra para a igreja. É uma aula onde os ensinamentos sobre o Ministério do Ensino vão muito além do que a gente pode imaginar, né? Então, assistam e sejam edificados por mais esse ministério que a gente já conhece, porque na nossa igreja nós temos obreiro, seminário, tudo isso faz parte do Ministério do Ensino. Amém? Deus abençoe. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos conversar um pouco sobre o Ministério de Ensino. Na verdade, a responsável por essa área na igreja, nós temos uma pastora, que é a minha esposa, a pastora Mira Toledo, e ela lidera esse ministério na igreja, e tem sido uma grande alegria, né, dividir com ela esse lugar tão especial de trabalharmos juntos. E ela está num processo, ela está em aula. Semana passada nós tivemos que lidar com a questão familiar e hoje então vou me esforçar aqui para tentar passar algumas coisas que a gente tem conversado juntos a respeito do Ministério de Ensino e daquilo que nós temos operado dentro da nossa comunidade local a respeito desse ministério. Semana que vem concluímos então fazendo um apanhado do Ministério Apostólico, do funcionamento dele e daquilo que a gente pudesse, de alguma forma, responder aos irmãos sobre algumas perguntas. Bom, o texto base, vocês já ouviram eles, seguramente ouviram eles quando eu fiz uma introdução, ouviram eles através do pastor Johnny do Evangelismo, do pastor Adson no Ministério Profético, do pastor Rogério do Ministério de Ensino, do Ministério Pastoral, né? E para não ficar devendo, vamos voltar ao texto base, Efésios capítulo 4, só que eu quero começar no verso 7. Eu creio que a maioria dos irmãos começaram no verso 10, eu mesmo comecei quando fiz a introdução. Hoje eu quero começar no verso 7, porque ele começa a me dar um pano de fundo muito interessante sobre a questão do Ministério de Ensino. Tá?
Diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 7 até o versículo 16. E a graça foi concedida a cada um de nós na proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu, levou cativo os cativeiros e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também o que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura do varão perfeito, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia que introduzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É interessante que, olhando na perspectiva do Ministério de Ensino, e é o nosso propósito hoje, talvez seja o ministério que mais é citado, ou seja, você vai ver aqui alguns verbos, algumas afirmações desse texto, e aqueles que têm uma afinidade com o Ministério de Ensino, e graças a Deus, né, grande parte dos irmãos, a nossa experiência diz isso, eles têm duas grandes vertentes, né? O ensino e também a evangelização através da pregação da palavra. E nós louvamos a Deus pelo privilégio que nós temos de ter tantas pessoas acionadas pela palavra, acionadas pelo ensino. E eu queria agora, de maneira tão especial, né, conversar com aqueles, e vocês vão entender e vão gostar bastante, daqueles que têm um chamado para o ensino, um chamado para mestre, né? Nós vamos ver que os 5 ministérios, ou seja, eles trabalham numa ação conjunta, tá, para o aperfeiçoamento dos santos. Isso é o propósito, né? Uma ação conjunta que leva ao aperfeiçoamento do próprio. As ações propostas pelo texto, ou seja, elas são um grande desafio, principalmente para o Ministério de Ensino. Eu não vou conversar sobre todos esses termos, mas eu queria que você anotasse isso, você que é aluno, e depois você olhasse com cautela essas palavras que eu vou deixar anotado aqui. Então, se você puder pegar aí o teu computador, o teu tablet, a tua caneta, né? Anota aí. Vejamos algumas ações que são desafiadoras, do qual esse texto desafia ao Ministério de Ensino. Olha, a primeira palavra, né? Ele vai dizer assim, aperfeiçoamento. Você vai ver essa palavra. A palavra aperfeiçoamento, ela é uma característica do Ministério de Ensino, né? O Ministério de Ensino está baseado nisso. Outra palavra, edificação. Tá? Terceira palavra, que nós possamos chegar à unidade, levar o povo à unidade. Terceiro, até encontrarmos uma medida. Quarto, encontrarmos uma medida, chegarmos a uma medida, irmos crescendo, amadurecendo, até a medida da estatura do varão perfeito. Olha só, olha isso aqui. Olha essa expressão. Quinto grande desafio que esse texto dá ao Ministério de Ensino. Levar as pessoas a deixarem de ser meninos, levado por todo o vento de doutrina. Sexta afirmação. Seguindo a verdade. Sétima. Cresçamos em tudo. Oitava. Sermos um corpo bem ajustado. Nono. Que haja cooperação de cada parte. E décimo, até que chegamos à expansão, o aumento de cada uma dessas partes. Então, quando nós olhamos
esses pontos, esses 10 pontos que eu quis destacar aqui, você vai descobrir que, sem dúvida nenhuma, o fundamental papel do Ministério do Ensino dentro desta proposta dos 5 ministérios. Nós temos dito isso desde a primeira aula. Não existe nenhum ministério mais importante que o outro. Só uma curiosidade interna nossa, né? A gente brinca bastante entre a gente, ali no nosso grupo de governo, né, que formamos os 5 ministérios, os irmãos que vocês conheceram, mais a pastora Mina, que lidera o Ministério do Ensino, a gente brinca que cada um acha que o seu ministério ele é fundamental para que a igreja possa crescer. E glória a Deus por isso. Imagina se você é chamado para um ministério e você não acredita nisso. Você acredita que o outro ministério é mais importante. E é interessante que nós fizemos um exercício há uns anos atrás, muito, muito interessante esse exercício, onde eu direcionei um texto bíblico, um único texto bíblico, e eu dei para essas 5 pessoas, entre elas eu e mais os outros 4 líderes, que nós pregaríamos todos no mesmo texto. Cada domingo, um pregaria no mesmo texto. E a coisa foi ficando tão gostosa que nós decidimos, em vez de fazer isso em 5 domingos consecutivos, nós fizemos isso numa conferência de final de semana chamada Conferência do Ministério Plural, Conferência dos 5 Ministérios. E nós usamos um texto comum. Foi o texto de 2 Reis, capítulo 6, aquele texto onde Eliseu ele está numa escola profética. Naquela escola profética, o povo entende que precisava ampliar, e no auge de ampliar, o machado caiu, ele foi lá, cortou a madeira, você deve conhecer o texto. E esse foi o texto padrão, onde todos nós, cada um pregou uma mensagem em cima do mesmo texto. E é tão interessante, eu não tenho tempo de falar sobre isso aqui, mas foi muito interessante você perceber a vocação e como é que cada um consegue olhar o mesmo texto e consegue tirar desse texto algo que faz diferença para o ministério que respondia. Né? Só tentando ser rápido com relação a isso, mas eu acho que vai edificar a sua vida. Dentro do Ministério Apostólico, você vai ver a questão das estacas, as questões do ampliar, a questão do fazer entender que está pequeno, é necessário crescer, não dá para ter uma mentalidade pequena. E o Ministério Apostólico trabalhou bastante isso. Né? O Ministério Evangelístico, sabe, ele foi trabalhando em cima dos valores que aquelas pessoas tinham, a importância de ter um lugar maior, porque precisava trazer pessoas. Um lugar maior, você precisa ter mais gente, e aí vai por diante. Ministério Profético, falando a respeito dos fundamentos que ali estavam estabelecidos profeticamente. Enfim, foi algo muito especial. Foram 5 palavras em cima do mesmo texto no final de semana, e nós vimos a característica pela qual os ministérios enxergavam a verdade do mesmo texto. Isso trouxe para a igreja uma luz muito grande de que não existe nenhum ministério sem importância, nenhum ministério mais importante que o outro. Mas, voltando ao nosso Ministério de Ensino, nós vamos ver que esse texto ele desafia, talvez, o Ministério de Ensino. As palavras aqui elas são muito mais pertinentes, elas são muito mais vividas na sua totalidade por aqueles que têm o ministério de mestre. Ele visa aperfeiçoar, ele quer edificar, ele trabalha em cima da unidade, ele vai levar as pessoas a uma medida, ele vai fazer com que as pessoas deixem de ser crianças, e daí por diante. Tá? Interessante, quando você olha a vida de Jesus, você vai perceber que Jesus ele manifestou em vida, enquanto ele esteve aqui, na sua passagem terrena, ele manifestou os 5 ministérios. Eu tenho um estudo sobre isso mais profundo, mas só vou passar rapidamente para você ver Jesus agindo dentro das funções ministeriais. Por exemplo, Jesus ele foi apóstolo quando ele estabeleceu um projeto chamado igreja, quando ele treinou e enviou seus discípulos, quando ele organizou o funcionamento dos serviços, quando ele distribuiu tarefas, quando ele empoderou pessoas. Jesus, naquele momento, ele usou o seu formado apostólico, estabelecendo uma tarefa, estabelecendo um alvo, discipulando pessoas, construindo pessoas para darem sequência àquilo. Jesus foi profeta quando ele declarou o propósito, quando ele discerniu o tempo e quando ele discerniu o modo.
pastorado se falou sobre isso, né? O ministério profético está baseado em cima de um tripé: propósito, o que fazer; tempo, quando fazer; modo, como fazer. Então, o ministério profético ele vai trabalhar em cima do o que fazer, quando fazer e o modo de fazer. E isso Jesus foi muito claro durante o tempo do ministério, em expressões do tipo: ainda não é chegada a minha hora, é isso que tem que ser, vai, faça o que tem que fazer, faça logo. Você vê Jesus trabalhando muito, manifestando o contexto profético. Jesus foi profeta quando ele começou a anunciar as coisas que iriam acontecer a partir da sua partida. Ele começou a declarar o que aconteceria depois dos fins do tempo. Jesus foi profeta no seu ministério quando ele denunciou, sabe, aquilo que está oculto através dos sepulcros caiados, quando ele observou as falsidades que estavam acontecendo no meio da religião, e quando ele denunciou isso, Jesus manifestou o seu ministério profético de maneira muito evidente. Jesus foi evangelista quando ele pregou o evangelho da paz, quando ele curou os enfermos, quando ele libertou os cativos, quando ele estabeleceu um novo e vivo caminho. Seria aquilo que está prometido em Isaías 61 a respeito de Jesus: o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me enviou para. E ali fala sobre a missão evangelística de Jesus profeticamente. E você vai ver que todos os passos de Isaías 61 eles estão descritos no ministério evangelístico de Jesus, onde Jesus ele opera milagres e onde ele culmina isso no auge, quando ele dá sua vida na cruz para que nós pudéssemos ter uma nova vida. Aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus, então, ele é um grande evangelista quando ele, a partir do seu sacrifício, ele consegue anunciar a verdade e ele consegue treinar pessoas. Gosto de ver Jesus como evangelista, preparando as pessoas a anunciar o evangelho, preparando os discípulos. Atos capítulo 1, ele vai falar sobre isso, versículo 8, sabe? Ide por todo mundo. Ele vai dizer isso em Mateus. Ele vai falar assim, sabe? É importante, vocês serão revestidos de poder e vocês terão que ser minhas testemunhas. Evangelizem em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Jesus foi pastor. E eu creio que entre as muitas manifestações de cuidado de pastor de Jesus, João capítulo 10, talvez represente bem o discurso pastoral de Jesus. Mas Jesus foi pastor quando ele cuidou das pessoas que estavam angustiadas. Jesus foi pastor quando, movido por íntima compaixão, ao perceber que o povo estava como ovelhas sem pastores, ele se apresenta para cuidar delas. Jesus foi pastor quando ele se deu e ele cuidou do rebanho. Jesus foi pastor quando ele guiou um rebanho pela sua voz. João capítulo 10 vai falar sobre isso. E conduziu eles a um pasto verdejante, às águas tranquilas, como está profetizado a respeito do próprio Senhor Deus, que foi uma manifestação de Cristo, né? E ele sendo o Senhor, nada vai lhe faltar. Jesus foi pastor quando ele guiou o rebanho de todas as maneiras e cuidados, quando ele cuidou do rebanho e o criou para que não matasse. Jesus foi pastor quando ele aconselhou. Jesus foi pastor quando ele sentava e aconselhava pessoas. Jesus foi pastor quando todo mundo queria apedrejar uma mulher e Jesus a pastoreou. Ali Jesus estava pastoreando, quando Jesus diz para ela: filha, você pecou, mas não vou lhe condenar. Esse amor pastoral, esse cuidado pastoral, vá, não peques mais. Eu consigo olhar o brilho nos olhos de Jesus como pastor, olhando para aquela criatura que já não tinha mais recurso aos olhos dos homens. Para eles já eram pessoas dignas de morte, e Jesus, com o seu coração de amor, com o seu coração pastoral, acreditava, seguia adiante. Jesus foi mestre. E aqui nós vamos nos detalhar um pouco mais na aula de hoje. Jesus foi mestre quando ele ensinou as verdades do reino. Jesus ele foi mestre quando ele ensinou um estilo de vida de um verdadeiro cristão. E aqui eu acho tão interessante. Quando Jesus faz o seu sermão clássico, né? O Sermão da Montanha, principalmente ali em Mateus, a partir do capítulo 5, até 6 e 7, e pedaço do capítulo 8, você vai perceber Jesus ele traduzindo, colocando em ensino o que é ser um cristão, qual o estilo de vida cristão,
O que é ser um cristão? Quais são as maneiras? Jesus ali, nesse sermão clássico, ele é o grande mestre. Dizem alguns estudiosos, alguns pastores, que se nós conseguíssemos viver, entenda que eu vou dizer somente, mas não é isso, só para dar uma força de expressão, se nós conseguíssemos viver somente o que Jesus pregou no Sermão do Monte, nós teríamos uma aprovação diante do Senhor. Ali é um sermão onde o Senhor trata com muita clareza aquilo que nós chamamos de estilo de vida, aquilo que nós chamamos de caminhar doutrinário, de procedimento, de busca, de intensidade. No Sermão do Monte, Jesus vai alinhar motivações, Jesus vai trazer fundamentos, Jesus vai quebrar paradigmas, que é uma característica do ministério de ensino, não é? Quebrar alguns paradigmas pela palavra e através da palavra. Né? Jesus, ele foi mestre quando ele desafiou as pessoas a crescerem na verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus foi mestre quando, através da verdade, através das escrituras, do ensino das escrituras, eu acho tão interessante a respeito disso, porque a gente tem conversado bastante sobre isso com a nossa equipe pastoral. Nós temos uma boa equipe pastoral. Quando eu digo boa equipe pastoral, eu digo exercendo o ministério pastoral. Não são só pastores ordenados. Nós temos hoje, no nosso meio, na nossa comunidade, 25 pastores e pastoras ordenadas. Tá? E temos aí mais acho que 7 ou 9 pessoas numa classe de chamado pastores em treinamentos. Né? São pastores sendo discipulados até chegarem a esse tempo de ordenação. Desses 25 pastores que foram ordenados e trabalham na igreja, uma grande parte, acho que quase metade deles está envolvido no ministério pastoral. Lá dentro do contexto de ensino, de aconselhamento, de clínicas, nós temos bastante gente com essa vocação de cuidado pastoral, de integração. Vamos falar sobre isso quando falarmos sobre a ação prática da igreja, né? Sentir as pessoas se sentirem amadas e valorizadas através do ministério pastoral. E eu tenho algumas reuniões periódicas, como apóstolo, eu tenho algumas reuniões periódicas com as equipes dos ministérios, né? E eu, de tempo em tempo, eu reúno toda essa equipe pastoral da igreja. E uma das coisas que eu sempre falo, eu sempre coloco, é a respeito disso que eu estou colocando. Queridos, conselhos para dar certo, ele tem que estar baseado na verdade, na palavra. A experiência ajuda, mas a experiência não transforma. Ouça bem o que eu vou dizer para você. Esse é um dos fundamentos do conselheiro, um dos fundamentos do ministério pastoral. Sempre digo, sabe, a palavra tem resposta para tudo. Então, quando os nossos grupos pastorais estão reunidos e a gente tem um pouco, né, trabalha um pouco essa questão dos aconselhamentos, eu sempre digo, busque uma verdade. E esta verdade vai transformar aquilo que é mentira, aquilo que é falso, aquilo que as pessoas estão vivendo, que não poderiam viver e precisam de transformação. É a palavra que é poderosa para transformar pessoas. Então, o ministério de ensino é aquele que Jesus exerceu quando ele pegou a verdade e essa verdade transformou, a verdade libertou. Jesus também exerceu o ministério de ensino quando ele desafiou os seus discípulos através da unidade. E você vai ver isso de maneira muito clara, Jesus trabalhando a unidade do grupo. Jesus sabia como tratar esse contexto de pessoas tão diferentes. Jesus exerceu esse ministério de ensino. Jesus exerceu o ministério de ensino, tá? Através de uma das coisas mais interessantes do ministério de ensino, que é o entendimento das mordomias. Eu vejo Jesus aqui, em todo o seu ministério terreno, trabalhando o ensino das mordomias. Mordomia do corpo, mordomia da alma, mordomia do espírito, mordomia dos recursos, mordomia dos relacionamentos, mordomia dos ministérios. E aí poderíamos pegar essa lista e tornar essa lista grande. O que é essa ideia do ser mordomo?
é saber cuidar bem. E, para isso, o Ministério de Ensino ele vai treinar essas pessoas a como cuidar bem do seu corpo, a como cuidar bem da sua alma, vai dar fundamentos para como cuidar bem do espírito. O Ministério de Ensino ele vai despertar as pessoas a cuidarem bem dos seus recursos, a cuidarem bem dos relacionamentos, a cuidarem bem do seu chamado. E tudo isso você vai descobrir na palavra, e a palavra tem instrução para tudo isso. Eu queria ainda pegar mais um aspecto do Ministério de Ensino, é sobre os ensinos de Jesus sobre o reino de Deus. E aqui uma coisa muito interessante, essa expressão Jesus usa bastante, né? O reino de Deus é assim, né? O reino de Deus é semelhante a, né? Isso você vai ver Jesus trabalhando bastante isso, tá? Vamos ver claramente Jesus usando o dom de mestre para ensinar sobre o seu reino e como desfrutar dele aqui na terra, mas também como desfrutar dele depois da eternidade. Você vai ver Jesus ensinando durante o tempo terreno. Ele traz as verdades sobre o reino de Deus para que eles possam ser vivenciados, experienciados na terra. Não é isso que você vê Jesus na oração profética do Pai Nosso, dizendo, oremos desta maneira. E dentro do contexto da oração, ele diz assim, que seja feita a tua vontade na terra, da mesma maneira que ela é feita no céu. Jesus, então, diz assim, você precisa entender o funcionamento do reino dos céus para que você possa trazer esse funcionamento para o reino da terra. Então, você vai perceber Jesus ensinando o funcionamento do reino, como o reino do céu funciona, aos seus discípulos, para que ele semelhantemente possa funcionar aqui na terra. Jesus ensina a pedir a vontade do reino. Jesus ensina por 7 parábolas, é interessante isso aqui. Jesus ele vai ensinar por 7 parábolas como podemos entender, entrar no reino, entender o reino de Deus e o de qual ele é semelhante. Em 7 parábolas, Jesus vai falar sobre isso. O reino de Deus é semelhante a. É interessante que você vê Jesus ensinando a diferença entre o que é entrar no reino. Você vai ver Jesus falando claramente sobre essa manifestação do você estar no reino, você entrar no reino. E é uma coisa muito, muito forte você. Eu não tenho tempo de explicar todas essas coisas. Jesus ensina e desafia os seus discípulos a implantar o reino em todas as cidades, seja em Jerusalém, seja na Judéia, seja em Samaria, seja no confim da terra e seja em todas as nações. Talvez o texto áureo do Ministério de Ensino, e eu creio que esse é um dos grandes textos que podem elucidar e podem trazer entendimento do Ministério de Ensino, sem dúvida, é Mateus 28, 18 e 19. Muita gente usa esse texto como ênfase evangelística, e tem fundamento por isso. O ide aqui, né, ele está falando sobre essa questão do enviar, mas quando você analisa as palavras, palavra por palavra, Mateus 28, 19 e 20, ele vai dizer assim, ide, portanto, olha bem que coisa interessante, ide, portanto, o que está em seguida? Fazei discípulos, Ministério do Ensino. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, olha que forte. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, quando você vê o grande ide de Jesus, ouça bem, talvez você tenha ouvido o grande ide desafiando pessoas a saírem pelo mundo. E está escrito, ide por todas as nações. Mas quando você analisa o texto, na ênfase do texto, você vai ver Jesus dando uma ênfase muito especial à importância do ensino na igreja. Ele vai dizer assim, sabe, fazei discípulos. Você não pode mandar pessoas para nações sem que elas tenham sido devidamente discipuladas. E fazendo o quê? Ensinando a guardar todas as coisas. Então, esse texto de Mateus 28, ele é um texto fundamental para que o Ministério do Ensino possa se alicerçar em cima dele. Tá? Agora eu quero falar sobre o Ministério de Ensino e a sua estrutura na igreja local. E aqui eu quero
pedir consentimento, permissão, né, ao pastor Chori, à liderança do seminário em si, para trazer alguns exemplos do nosso funcionamento prático dentro do Ministério de Ensino, para te ajudar a entender um pouco essa prática do nosso ministério em funcionamento. Por exemplo, dentro da nossa estrutura, o Ministério de Ensino ele é responsável em desafiar as pessoas a entender a importância das verdades bíblicas. Ou seja, o Ministério de Ensino ele está fundamentado em levar as pessoas à consciência de que elas não podem viver sem a palavra, que elas não podem viver sem a fundamentação da palavra. É o Salmo de número 1, né? Eu creio que esse é o salmo clássico, né? Antes, sabe, tem o seu prazer na lei do Senhor e nesta lei medite de dia e de noite. E aí vai falar que o resultado desta meditação, o resultado desse caminhar, o resultado desta verdade pregada, o resultado dessa verdade meditada, degustada, ela vai gerar prosperidade. É o que diz o Salmo de número 1. Então, o Ministério de Ensino está desafiando pessoas a entenderem a importância das verdades de vida e da verdade e as consequências, a vida que essas verdades podem produzir. E nós entendemos que existem algumas ações bem práticas para que você possa fazer entender essas verdades. Ação número 1, por exemplo, nós criamos um momento dentro do mês onde o Ministério do Ensino prega. Tá? Só ainda falando um pouco sobre isso, o que nós temos feito para que a igreja seja tocada pelos 5 ministérios de maneira prática, né? Fora as ações departamentais, nós entendemos que o púlpito também é um lugar onde você vai edificar as pessoas através dos 5 ministérios. Então, nós temos uma escala, e essa escala é sistemática, onde um domingo por mês nós temos culto de manhã e nós temos culto à noite. Tá? Então, estou falando da nossa realidade. Mais uma vez, eu estou pedindo permissão para fazer uma menção da nossa operação prática. Então, é um domingo por mês, uma celebração por mês, todo mês. Tá? O Ministério do Ensino tem um domingo para pregar, para ensinar, para manifestar. Um domingo o Ministério de Ensino, um domingo o Ministério Profético, um domingo o Ministério Pastoral, um domingo o Ministério Evangelístico, e boa parte das ministrações eu mesmo faço dentro do Ministério Profético, Apostólico, né? Que Deus tem me dado essa versão. Então, nós conscientizamos as pessoas através do ensino, através da pregação da palavra. E é interessante, né? Como eu disse na nossa primeira aula, nossa primeira conversa, né? Existe a torcida organizada, né? Me permita fazer essa comparação. Aqueles que têm um chamado de ensino, no dia que sabe que a pastora Mirna vai pregar, ou alguém da equipe dela, do time do Ministério de Ensino vai pregar. Eu tenho o prazer de ter a minha filha mais nova nesse ministério. Ela esteve 4 anos nos Estados Unidos se preparando, voltou, assumiu o nosso seminário, e ela, então, intercala, né, no altar as pregações com a pastora. E é interessante, quando elas estão escaladas para pregar, a torcida organizada fica eufórica, né? As turmas que gostam de ensino, e aquela só, que palavra, que coisa, que pregação, pastora. É isso, a igreja precisa de Bíblia. É verdade, precisa mesmo. E, semelhantemente, os demais ministérios, quando o pastor Johnny vai pregar sobre o evangelismo, né? Aquelas pessoas que estão incendiadas, paixão pelas almas, vão vibrando. Aí tem a torcida organizada do evangelismo, a torcida organizada dos profetas, a torcida organizada dos pastores. Interessante, domingo passado agora, à noite, o pastor Rogério, que é o líder do Ministério Pastoral, ele foi pregar, e adivinha o que ele pregou? O filho pródigo. Né? Acho que é a 15ª mensagem que ele prega sobre o filho pródigo. E ali ele se emocionou com aquele pai amoroso que pegou o filho de volta, e tinha uma torcida organizada ali recebendo isso. Então, nós entendemos que o altar, a ministração, ela também ajuda a edificar não só a estrutura dos ministérios, o funcionamento prático, mas também essa questão de trazer a verdade pregada. Tá? A outra ação para que a igreja entenda a verdade bíblica é fazer eventos de ensinos temáticos, sabe, sobre temas atuais, relevantes. E para esses eventos temáticos, nós chamamos especialistas reconhecidos. E aprovado
por esse time de governo da Verdade e Vida. Então, deixa eu dar um exemplo para você do que eu quero dizer com isso. Por exemplo, nós chamamos recentemente, né, um ministério muito relevante da nação para falar um pouquinho a respeito dessa questão tão confusa hoje, que é essa ideologia de gênero e a confusão que tem sido gerado. E você sabe que hoje, no meio da igreja, essa questão ela está muito forte, não dá para não ter atenção, não dá para falar sobre isso, e, ao mesmo tempo, como falar se não tiver um conhecimento profundo de técnicas e de fundamentação? Então, nós trouxemos um casal que tem feito diferença nessa área no Brasil, e nós tivemos um seminário, né? Por exemplo, quando nós trabalhamos a educação de filhos, a educação de pais. Recentemente, nós entendemos, nesse período pandêmico, né, a importância de conscientizar a igreja de que a igreja precisava melhorar o seu nível de oração. Nós temos sala de oração, nós temos um ministério de oração, mas nós queremos que a igreja orasse. Então, o Ministério do Ensino criou um evento que nós chamamos, sabe, despertando uma vida de oração, cultivando uma vida de oração. Nós temos um irmão que há muitos anos está liderando esse momento e mudou a história de oração da igreja, porque o ensino muda. Nós tivemos um crescimento na vida de oração. Então, nós edificamos o Ministério do Ensino através desses seminários, que nós chamamos de simpósios. Por exemplo, nesse mês de junho agora, nós vamos ter um simpósio sobre maturidade cristã, e esse simpósio é exatamente visando tudo isso que nós temos falado ao longo do tempo, né, com relação aos ministérios. Mas, continuando aqui, tá? Também o Ministério de Ensino Local, nós temos que criar meios pelos quais as pessoas tenham acesso. Eu gosto disso aqui. Um dos nossos desafios do Ministério de Ensino é criar meios, criar um trilho, tá, pelos quais as pessoas tenham acesso ao ensino da palavra. Eu creio que um dos grandes desafios é nós facilitarmos o acesso das pessoas da palavra e criarmos estruturas, estratégias. Mais do que discurso, você tem que ler a Bíblia. Não, isso é importante você conscientizá-la. Mas eu acho que cabe ao Ministério do Ensino a criatividade de gerar uma estratégia para levar a igreja a estudar a palavra. E é interessante que nós transformamos, né, os nossos grupos de comunhão, nossos grupos, alguns lugares são chamados grupos de família, grupos de edificação, nós transformamos os nossos grupos caseiros, nós nos encontramos quinzenalmente, naquilo que nós carinhosamente chamamos de EBL, Escola Bíblica no Lar. Eu não sei quanto a você, eu fui criado numa igreja batista, onde eu vinha mais cedo para a igreja no domingo, participava de uma classe da Escola Bíblica Dominical e depois participava do culto. Hoje, né, nós não temos mais essa vinda antecipada para a Escola Bíblica do domingo. E nós, então, transformamos essa Escola Bíblica Dominical e pegamos aquela mesma mentalidade de passar lições temáticas que tinham na Escola Bíblica Dominical, nós estamos fazendo nos lares. Então, os nossos grupos, a fundamentação dos nossos grupos são edificações. Então, nós estudamos a Bíblia. Em vez de ter um professor numa classe, numa salinha da igreja, e um grupo de pessoas, nós temos um professor que reúne numa casa um grupo de 15, 16 pessoas, e ali a igreja estuda um tema comum. O Ministério de Ensino ele desenvolve um estudo sistematizado. Do início do ano, nós criamos um currículo de estudo, e essas lições são feitas internamente, né? Por exemplo, esse ano nós estamos estudando o Sermão do Monte. Eu fiz uma série sobre 20 mensagens do Sermão do Monte, e nós transformamos essas 20 mensagens nas lições que estão sendo estudadas a cada 15 dias nos grupos. E aí tem toda aquela estrutura, né? A revistinha do professor, a revistinha do aluno, o treinamento. Uma vez por mês, a primeira segunda-feira do mês, nós chamamos todos esses professores caseiros e reunimos na igreja e repassamos todo o currículo do mês e damos instruções, tiramos dúvida, empoderamos eles com ferramenta, com material, com livro didático. Então, o Ministério do Ensino ele é muito ativo na igreja. Então, nós usamos bastante essa atividade disso. Mas nós
temos essa importância do Ministério do Ensino desde a chegada na igreja. Quando a pessoa chega na igreja e ela quer conhecer a igreja, o Ministério do Ensino criou aquilo que nós chamamos de classe de integração. A integração é um conjunto, é um trabalho conjunto do Ministério do Ensino com o Ministério Pastoral, que é o Ministério de Acolhimento de Pessoas Novas, e, ao mesmo tempo, ali nós passamos 8 lições, 8 temas, não vamos chamar de lições, 8 temas para que as pessoas possam conhecer a visão da igreja. Então, as pessoas, ao entrarem na igreja, elas entendem a nossa doutrina básica. Nós temos 3 lições sobre as doutrinas básicas, né? As coisas que nós todos dízimos, ofertas, só en passant desse assunto, numa classe de 1 hora e pouco, né? E também temos mais algumas lições sobre a estrutura da igreja, o que nós cremos, quais são os fundamentos, onde estão as nossas verdades. Depois passamos alguns outros temas. Depois desse período de ensino e de integração, de pastoreamento, aí a pessoa, então, tem poder para decidir, eu quero fazer parte dessa igreja. Então, o Ministério do Ensino é fundamental para a chegada, o Ministério do Ensino é fundamental para o crescimento, e o Ministério do Ensino é fundamental para o aperfeiçoamento. Nós temos o Ministério do Ensino atuando em todos os setores da igreja. Por exemplo, nós temos a EBI, a Escola Bíblica Infantil. Todo o currículo da EBI ele é alicerçado em cima de um guia de ensino. A minha esposa, a pastora Mina, ela é pedagoga, pós-graduada em educação. Ela, nesse exato momento, está fazendo um outro curso, ela já fez uma outra pós-graduação em educação cristã, está concluindo agora um outro curso. Então, ela gosta muito dessa área e, graças a Deus, pela vida dela e pelo trabalho tão precioso, lindo que ela faz, treinando a equipe. Então, ela monta um currículo para as crianças, um currículo ali para o Ministério Infantil. E é interessante, ano passado, eles tiveram uma linha de condução bem interessante, as lições são feitas internamente. Esse ano, como os grupos de vida, os grupos caseiros, né? Esses grupos de edificação caseiros estão estudando o Sermão do Monte, a pastora desafiou, nós temos 2 irmãs que elas são tempo integrais na igreja só para a área infantil. Elas trabalham na igreja tempo integral para a área infantil. Essas 2 irmãs, as 2 são preparadas, uma é preparada fora do país e a outra foi preparada aqui mesmo, né, num seminário, e tem uma vocação muito grande. As irmãs estão pegando o Sermão do Monte, que estão sendo estudados nas casas, e está transformando em lições para os filhos. E é uma coisa muito interessante, por quê? Porque você alinha o ensino. Aquilo que o filho está recebendo, através do ensino da escola bíblica infantil, os pais, os adultos estão recebendo através dos grupos de vida. Então, é bem gostoso esse entrosamento que é feito a respeito disso. Nós temos um curso básico de 2 anos, que talvez seja algo semelhante ao que vocês estão fazendo, onde, nesse curso, nós queremos que a igreja ela se envolva dentro da visão da verdade de vida. Tá? Nós temos um currículo sistematizado, voltado aos fundamentos da doutrina cristã e formação do caráter, né? A formação do caráter de Cristo. Depois nós temos um curso mais avançado, um curso de formação de liderança, que nós chamamos de terceirão, né? Que é uma formação de liderança, onde nós trabalhamos assuntos mais específicos, né? Então, os 2 anos básicos, eles são para orientar. Nós não exigimos, não é exigência, mas nós pedimos que todas as pessoas que querem trabalhar na igreja em algum setor, elas passem por esse curso básico, elas passem por esses ensinos, para que a gente tenha alinhamento de doutrina, alinhamento de linguagem, alinhamento de palavra. Tá? E tem sido assim muito interessante. Também, o Ministério do Ensino ele supervisiona o ensino de todos os departamentos. Aquilo que os jovens estudam, o Ministério do Ensino toma ciência e o Ministério Jovem apresenta, o Ministério de Adolescentes, o Ministério de Homens. Hoje, por exemplo, nós estamos tendo uma live do Ministério de Homens e eles estão falando sobre um assunto específico. Esse tema já foi discutido com o Ministério do Ensino. Nós tomamos ciência de quem vai estar ministrando ali e procuramos acompanhar. A ideia não é fiscalizar, a ideia é ter conhecimento do que está se ensinando em todos os departamentos. Tá? Uma das áreas que mais nós temos dado continuidade e acompanhamento no Ministério de Ensino é o Ministério de Família. Embora o Ministério de Família ele esteja ligado ao Ministério Pastoral,
o Ministério da Família seja gerido pelo Ministério Pastoral. Há uma turma muito grande, né? O maior número de voluntários que nós temos é no Ministério Pastoral, através do Ministério de Família, né? Fora o Ministério de Serviço, diaconato da igreja. O Ministério da Família envolve muita gente no trabalho. E nós temos os cursos, né, envolvendo noivos, cursos de hombridade, curso de mulheres virtuosas, curso de casamentos, né? Enfim, e esses ensinos que são dados para esses segmentos, ele é supervisionado, ele é acompanhado através do Ministério de Ensino. A quarta ação, e eu estou começando a concluir essa nossa conversa, a quarta ação é treinar. Treinar uma equipe de mestre na igreja local e nas congregações, nas igrejas filhas, nas igrejas aliançadas, para unificar a linguagem da igreja, né? E temos um projeto, e esse projeto, então, alcança algumas igrejas. E a nossa ideia, com a graça de Deus, com a ajuda do Senhor, é ampliar o Ministério de Ensino e irmos aí ao médio e longo prazo. Quem sabe Deus nos permita estabelecer uma escola por princípio, quem sabe Deus nos permita, sonhos, né? É ousadia. Estabelecer, quem sabe aí, uma pequena faculdade onde a gente possa ensinar a fundamentação. Nós hoje já temos aquilo que nós chamamos de escola de missões, um curso específico para treinamento de missionários, que é uma parceria do Ministério Evangelístico com o Ministério de Ensino. Enfim, o que não falta é trabalho de ensino na igreja. Bom, a nossa missão é treinar, capacitar e instruir os membros da igreja para estarem aptos a viver a visão confiada por Deus à nossa igreja. Eu gosto de pensar que o Ministério de Ensino ele precisa ser contextualizado, ele precisa ser prático. A Bíblia ela é um livro eterno. Né? A Bíblia é um livro que não tem o que acrescentar nela. Entretanto, acho que o grande desafio dos mestres é pegar essa Bíblia que para tanta gente é complicada, é que pegar essa Bíblia que muita gente olha para ela e diz assim, o que é isso? Eu estou lendo grego. E facilitar o aprendizado dela através de estratégias, através de mensagens, através daquilo que for necessário, para que as pessoas não deixem de viver e de praticar aquilo que de mais precioso tem na vida cristã, a palavra. Quando nós somos governados pela palavra, quando nós somos alimentados pela palavra, quando nós vivemos pela palavra, quando nós aconselhamos pela palavra, quando as nossas ações são guiadas pela palavra, com certeza nós vamos alcançar o propósito de sermos melhores, de sermos aperfeiçoados e cumprirmos melhor o nosso chamado. Imagina um ministério de ensino forte dentro da igreja. Eu sei que a igreja do Morumbi assim o é, né? Conhecendo o seu pastor, conhecendo a estrutura criada. Louvo a Deus por aquilo que vocês têm feito. E eu reconheço o quanto vocês andaram. Nós somos uma igreja de 10 anos. Né? Esse ano passado, agosto agora, nós vamos fazer 11 anos. Então, nós estamos engateando em muitas coisas. Tá? E temos muito que aprender. E, com certeza, esse tempo para a gente está sendo um tempo precioso dividir com você algumas coisas, porque isso nos ajuda a reafirmar algumas verdades que nós conhecemos. A todos vocês, semana que vem estamos juntos. Como o pastor Chori disse, se você tiver alguma pergunta prática, eu tenho certeza que talvez algumas questões bem práticas poderiam ser conversadas. Não teremos tanto tempo assim. Eu vou falar um pouquinho sobre o Ministério Apostólico. Eu creio que tudo que nós falamos até aqui, você vai ver no próxima semana, que já é fruto de um projeto apostólico. Eu quero contar um pouquinho como é que surgiu o projeto apostólico, o que é o projeto apostólico e como nós fazemos ele funcionar. Deus abençoe, uma boa semana, muito obrigado, até semana que vem.